Ensino, fé, motivação e Deus, com Diácono Val Tamareira. Aqui é onde a fé floresce e você se conecta com Deus. Olá, amigos e amigas, irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Escola Bíblica Tamareira. Eu sou o Diácono Val Tamareira e, conforme anunciado no nosso vídeo anterior, hoje daremos início a uma sequência de 12 vídeos, nos quais eu estarei relatando com detalhes a respeito das 12 casas que Jesus visitou, conforme prometido, né? E o que ele levou a cada uma delas. E para cada casa, meus amados, para cada casa visitada por Jesus, faremos um vídeo, sendo cada um correspondente a uma casa. Ou seja, 12 casas, 12 vídeos. E qual é o propósito de tudo isso hoje, meus amados? Qual o propósito de tudo isso? Qual o propósito de nós estarmos falando a respeito dessas 12 casas, começando pela primeira? O propósito nosso intuito é revelar como a presença de Jesus transforma lares e corações, mostrando que quando ele entra em uma casa, ele jamais sairá sem deixar marcas de cura, alegria, libertação, salvação, restauração, fé e propósito. Ao longo do seu ministério aqui na terra, meus amados, frutos da tamareira, Jesus entrou em diferentes casas. Ele entrou em diferentes casas. Nenhuma dessas visitas foi comum. Cada entrada de Jesus em uma dessas casas foi triunfal e marcada por uma ação poderosa, um ensinamento profundo ou um milagre transformador. Ao visitar diversos lares, Jesus tocou corações, curou enfermos, perdoou pecadores e manifestou sua graça e o reino de Deus em ambientes que eram considerados cotidianos. E essa jornada por 12 casas nos mostra de forma clara o processo que Jesus enfrentou e que, mesmo assim, ele continua desejando entrar nas nossas casas hoje. Olha que maravilha! Ele deseja entrar em nossas casas e levar consigo o que somente ele pode oferecer. Então, estão ansiosos para saberem quais são essas casas? Qual o legado que ele deixou? Qual a mensagem que o Mestre quer nos deixar hoje? Qual seria a mensagem que ele tem para a edificação do nosso lar, do meu lar, do seu lar? Então, se você estiver interessado, vamos só rodar a vinheta que já iremos falar a respeito da primeira casa. Ensino, fé, motivação e Deus, com Diácono Val Tamareira. Aqui é onde a fé floresce e você se conecta com Deus. De volta! E para adentrarmos a esse universo de bênçãos, vamos falar agora da primeira casa. Até que enfim, hein? Chegou a hora. Vamos falar da primeira casa? Vamos falar dessa primeira casa visitada por Jesus? Meus amados, a primeira casa visitada por Jesus foi em Caná da Galileia, em uma festa de casamento. E ele foi para levar alegria. E nós temos aqui hoje como referência bíblica, afinal de contas, estamos aqui para falar dos assuntos que estejam pautados nas Escrituras Sagradas. A nossa referência de hoje ela está na Bíblia Sagrada e está mais precisamente no Evangelho de João, no capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 11. Eu vou fazer a leitura para que você tenha um parâmetro, né? Um parâmetro melhor, norteado pela Bíblia e está no Novo Testamento. Vou fazer essa leitura rápida para que você tenha um entendimento melhor e um parâmetro, tudo bem? As bodas em Caná, a água feita em vinho. As bodas em Caná e a água feita em vinho. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia,
E estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. E disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora? Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de águas essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados, que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Diante do que acabamos de ler nas Escrituras Sagradas, é válido ressaltar que as talhas de pedra eram utilizadas pelos judeus para purificação e higiene pessoal. E havia ali, meus amados frutos da tamareira, havia ali um fato curioso em que cada talha cabia entre 2 ou 3 metretas de água, sendo que cada uma dessas metretas mencionadas na Bíblia cabia cerca de 40 litros cada. 40 litros. As metretas, elas eram utilizadas como unidades de medidas. Para encher as talhas, isso significa dizer que 6 talhas, que eram as 6 que tinham na casa, em Caná, 6 talhas, elas cabiam entre 460 e 720 litros de água transformada em vinho pelo Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa, meus amados. Que coisa maravilhosa, que poder. Mas vamos para frente, não é? E é fácil também nós percebermos que havia ali uma festa de casamento, que eram as bodas em Caná. Havia uma festa de casamento. Isso significa, né? O casamento, o que ele significa? O casamento significa aliança em um projeto minuciosamente criado por Deus, que é a constituição de uma família. Não é verdade? É no casamento que temos o aval de Deus para iniciarmos uma família. É no casamento que nos colocamos à disposição um do outro para dizer: eis-me aqui, estou contigo para selar esse projeto de Deus em forma de união e matrimônio. Então, baseado nisso, com o aval de Deus e envoltos na promessa de que seremos juntos uma só carne, é hora de comemorar. E quem diria isso? Os noivos. Com certeza haveriam de falar isso. Vamos comemorar. Afinal de contas, não é todo dia que se casa, não é verdade? Em um projeto que é criado por Deus, em um projeto que é o projeto inicial de Deus, a família. Certamente os noivos haveriam de falar que chegou a hora de comemorar. Porém, meus amados, frutos da tamareira, havia acabado aquilo que na Bíblia tem diversos significados, tanto simbólicos, não é verdade, quanto literais. Tanto simbólico quanto literais. É bom frisarmos isso aqui. E variando conforme o contexto, ele pode representar alegria, celebração, prosperidade, bênção de Deus. E o que seria isso? Eu estou falando do vinho. Eu estou falando do vinho. O vinho que poderia levar alegria àquela casa. Será que está faltando vinho hoje na tua casa? Qual tipo de vinho? Trazendo para esse contexto em que estamos falando hoje aqui, o que te traria uma alegria maior? O que poderia trazer motivos para comemorar? O que você usaria para comemorar algo dado pelo Senhor? E Jesus chegou ali naquela casa, meus amados, ele chegou ali
E segundo Jesus, o próprio Jesus, ainda não era chegada a sua hora. Afinal de contas, ele haveria ali de fazer o primeiro milagre. Quando sua mãe chega até ele e fala: acabou o vinho. Imagina, em uma festa em que haviam vários convidados, em que várias pessoas estavam ali por um bem comum. Acaba um dos principais itens em que você pode usar para comemorar: o vinho. E Jesus chega lá, fala aos empregados que peguem aquelas talhas e aquelas metretas e encham-nas de água até o fim. E ali Jesus tem o poder instantaneamente de transformar entre 420 a 720 litros de água, ou melhor, entre 420 a 740 litros de água em vinho. Melhor dizendo, as 6 talhas cheias. E levam até o mestre-sala. É válido ressaltar que o mestre-sala não é hoje aquele mestre-sala que a gente vê por aí nas comemorações de carnaval, com a porta-bandeira, não. O mestre-sala naquela época era uma pessoa considerada sábia, uma pessoa importante no meio daquela festa, em que era uma pessoa que tinha que ser servida basicamente, primeiramente, era como um convidado ilustre. E ele tinha que ser servido ali, né, com as honras do noivo. Então os empregados levaram aquele vinho até o mestre-sala, conforme Jesus havia dito. E Jesus vai e fala, leva o mestre-sala. E eles levaram o mestre-sala, e o mestre-sala falou, não, mas espera aí. E geralmente as pessoas servem o vinho melhor no início da festa, e quando está acabando esse vinho, aí eles servem o vinho inferior, porque as pessoas já vão estar com o paladar menos aguçado, né? Já vão estar mais elevados ali. Então o que acontece? Esse vinho, o ruim, é entregue por último. Só que nesse caso, o mestre-sala falou, não, mas você deixou o melhor vinho para o final. O que eu quero dizer isso com você, para você, hoje? Jesus, ele deixa o melhor para você sempre quando você menos espera. Ele leva na tua casa o de melhor quando você menos espera. Basta que para isso você creia. Então, Jesus, ele chegou naquela casa para levar alegria, para levar aquilo que estava faltando, que certamente no meio da festa, em uma parte melhor, um ponto mais no ápice da festa ali, ia acabar algo que ia deixar muita gente provavelmente entristecido, não é verdade? Faltava um item que seria utilizado para a comemoração. Era o vinho. Então, hoje estamos falando da primeira casa, que foi nas bodas em Caná da Galileia. E Jesus esteve lá para fazer maravilhosamente o seu primeiro milagre, que foi transformado em vinho. Ele é capaz de transformar coisas a seu favor. Ele é capaz de tirar você de uma mesmice, ele é capaz de tirar a sua casa de um ambiente cotidiano e levar aquilo que te traz alegria. O que traz alegria hoje na tua casa? Você está esperando Jesus na sua casa? Você está com o coração aberto para recebê-lo? A sua porta está aberta para recebê-lo? E você gosta desse tipo de conteúdo? Esse conteúdo te agrada? Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, apertando o botãozinho aqui, ativando as notificações para você receber. Sempre que houver uma informação nova, você vai receber. Não esqueça também de dar um like, compartilhar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, nos ajude. Eu gostaria muito que você se tornasse hoje um fruto da tamareira, participando da melhor forma possível, que é se inscrevendo no nosso canal. A sua presença aqui conosco é muito importante. Então, nos próximos vídeos estaremos dando sequência, falando das demais 11 casas que o Senhor Jesus visitou. Temos muita coisa a falar. Temos muito que falar dos propósitos e dos feitos do Senhor Jesus. Se você quiser recebê-lo na sua casa, faça esse propósito com Deus. Esteja de coração aberto, de portas abertas para que Ele visite.
conforme a tua necessidade. E no final de todo esse estudo, nós vamos ter uma surpresa para você, viu? Vamos ter um presente para você. Nos outros vídeos estaremos falando de que forma você pode ser agraciado com esse presente, né? E se você gostou, não esqueça, teremos mais vídeos pela frente para que você entenda qual era o propósito de Jesus nessas 12 casas e qual foi o legado que ele deixou e qual era todo o processo que ele havia passado, qual foi todo o processo que ele passou até chegar naquelas casas. E você vai se identificar em qual dessas casas você se encaixa melhor. Amém? Escola Bíblica Tamareira, produzindo frutos para a obra de Deus. E até o nosso próximo vídeo.